E agora a gente vai continuando aqui falando em carnaval, mas de um assunto que é muito importante para a nossa saúde, porque a gente sabe que o carnaval é uma festa para aproveitar cada minuto, né? Mas tem que ter a preocupação aí com a nossa saúde sempre. Então a gente tem uma entrevista muito bacana para conferir agora, porque muitas vezes as pessoas usam de forma alternativa a opção para obter uma energia e mais disposição, que é o caso do energético, né? Como um auxílio para, eu vou ficar mais empolgada, eu vou acordar, eu vou conseguir aguentar a noite toda, eu vou tomar logo um energético, né? Já vai levando ele geladinho e ele pode fazer mal para o nosso organismo, em especial o nosso coração, um órgão responsável pela nossa vida. E para entender mais sobre o assunto, estamos recebendo o cardiologista Alcílio Sá e contamos com a sua participação aí no quadro Saúde e Vida. Olha aí, boa tarde, doutor Alcílio. Seja bem-vindo aqui ao Pode Entrar. Em especial, né, por ter reservado um tempo, não só por conta da sua agenda, mas também está até cuidando aí. Foi uma cirurgia, né? Foi uma cirurgia. Tá aí se recuperando. Um esporte radical aqui, ping-pong. Ping-pong, olha aí, gente do céu. Então a gente tá vendo que a gente tem que ter preocupação com tudo, né? Tudo pode estar ocorrendo na nossa vida. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde doutor a todos. Alcílio, a gente quer falar aí sobre esse assunto que principalmente reina no carnaval, né? Que são os energéticos, né? E consumir bebidas energéticas em excesso durante as festividades acabam empolgando as pessoas, né? Como no carnaval. E muitas vezes serve como esse recurso para quem não quer perder nem um minuto da folia. Muita gente que trabalha até como motorista de aplicativo e aí acaba que, eu vou no energético que vai me segurar a noite toda para eu poder trabalhar aí até o dia amanhecer. Então pode aumentar também o risco dos problemas cardíacos. É verdade ou é mito? É verdade, Mônica. Os energéticos, como o próprio nome diz, são estimulantes. Sim. Eles dão energia porque tem muita cafeína e tem taurina, que são substâncias que terminam estimulando, né? Mas, de certa forma, precisa tomar muito cuidado, porque o excesso dessas substâncias também pode provocar grandes malefícios para a saúde. Como o excesso de açúcares em bebidas energéticas pode acelerar aí na perda na saúde cardiovascular, né? Também ser um ponto negativo. Sim, os açúcares são importantes, porque, por exemplo, quem está querendo fazer uma dieta restritiva de caloria, o energético não é uma boa opção. Mas, em especial, pelo consumo de cafeína. Você tem em média, o energético, uma latinha, tem em média 80, 90 miligramas de cafeína por dia, por lata, o que não é muito, porque o consumo mais ou menos deve ser em torno de até 300 miligramas de cafeína. Só que se você consumir demais, em excesso, ali você pode ter aumento da pressão arterial, algumas arritmias cardíacas, a taurina também da mesma forma. Então, sempre o consumo com moderação vai ser o caminho mais interessante. Como a falta de sono associada aí ao uso abusivo dos energéticos durante o carnaval pode contribuir também para os problemas cardíacos? E quais seriam, desde já, os mais prováveis, né, de serem desenvolvidos? Olha, crises hipertensivas, crises de aumento da pressão arterial. Além disso, você pode ter arritmias cardíacas. Tem uma arritmia interessante que chama holiday arritmia, que é a arritmia do feriado. Então eu tenho um feriado amanhã, então hoje eu vou à noite, eu vou beber, termina consumindo o álcool e energéticos em excesso e no dia seguinte você tem esse tipo de arritmia que chama fibrilação atrial. Então precisa tomar muito cuidado com os excessos. O álcool em si, e o grande problema também do energético é que as pessoas terminam consumindo o energético associado com bebida alcoólica e aí você potencializa tanto o efeito excessivo do álcool como também o efeito do energético. E quais são os efeitos colaterais cardiovasculares dessa combinação entre bebida alcoólica e energético durante o carnaval? E como é que isso pode afetar o indivíduo com condições cardíacas persistentes? Porque eu estive vivenciando um caso próximo de mim, né? E a pessoa estava naquela mesa dos drinks, né? Aí tem um drink com nome bem divertido. E aí eu nem olhou direito o que tinha na composição. E tinha tanto aquelas especiarias, né? Que estimulam naturalmente, como tinha energético e o gin também, né? E aí acabou que começou a dar aquela taquicardia e foi parar realmente no hospital. Então, esse é um dos motivos, né? Esse é um dos efeitos colaterais que a gente tem com relação ao consumo excessivo, né? Tanto a taquicardia quanto o aumento da pressão arterial. Existem até associações, a depender da quantidade de energético que é consumida, em relação, por exemplo, a crises convulsivas, ou mesmo crises de insônia. Por exemplo, se existe um consumo diário contínuo de energético, não aquele consumo isolado, mas um consumo diário, você pode também ter problemas relacionados à insônia. Então, é muito importante que o consumo ele seja de uma forma moderada. Hoje, a recomendação é que o consumo máximo seja de 1 a 2 latas de energético por dia. Mais do que isso, já pode ter algum prejuízo. A gente tem a participação da Pietra Cantarelli, está seguindo a gente aqui nas nossas redes sociais. Vamos colocar a dúvida dela no ar.
Oi, Mônica, linda, tem uma dúvida sobre qual é a diferença no impacto cardiovascular entre o consumo ocasional e o consumo regular das bebidas energéticas. Muito válida a pergunta da Pietra. Sem dúvida. O consumo regular, ele causa, ao longo dos anos, alterações relacionadas, por exemplo, com alterações nos ossos, com osteoporose, e também com a dependência e a necessidade cada vez mais de doses maiores de energéticos para você manter o mesmo efeito. Então, existe uma certa dependência, né? E o consumo ocasional, ele causa principalmente uma grande quantidade de energético, aumento da pressão e taquicardias, as arritmias que são conhecidas. Já Humberto Gomes diz, boa tarde, maravilhosa, quero saber quais são os efeitos do consumo de energéticos, né, ricos em cafeína durante o carnaval para a saúde cardiovascular. Até comentamos, mas vale também ressaltar. Sim, o excesso de cafeína termina aumentando aumento da pressão e a ocorrência de arritmias. Então, em média, uma xícara de café, um café expresso, tem em torno de 80 miligramas de cafeína. Então, você consumiria em torno de 3 cafezinhos por dia, café expresso, você estaria relativamente dentro de uma meta de controle de uso de cafeína. Mais do que isso, pode ser prejudicial. No café coado tem uma diferença, né, Mônica? Eu sou apaixonada por café coado. Quando me oferece, até digo assim, é coado, porque é mais gostoso, né? No café coado tem uma diferença, que ele é menos concentrado. Então, até 200, 250 ml de café coado por dia também está dentro dessa faixa. Mas precisa entender que a resposta ela é muito individual. Sim. Tem pessoas que, por exemplo, tomam 2 cafezinhos por dia e já ficam com insônia. Então, a resposta precisa conhecer o seu corpo e aí, a partir daí, definir quais são os limites de consumo. E a Amanda Werner diz, Mônica, gostei do tema, gostaria de saber se existem bebidas estimulantes menos agressivas para o coração que podem ser usadas durante o carnaval. Beijão e sucesso. Não sei se vale, mas acho que os métodos naturais, doutor, seria uma opção? O grande problema sempre vai ser a quantidade desses estimulantes. Então, sempre o importante é olhar o rótulo e definir quais são o consumo diário que deve ser permitido e o que tem dentro de cada, porque cada energético, claro, tem a sua composição. E aí, a gente, para encerrar, a gente quer falar aí sobre a questão dos cuidados de avaliação, né? Porque, assim, muitas vezes a gente fala, o coração é uma coisa que é muito silenciosa, muitas vezes dá os sinais, mas na maioria das vezes não, né? Então, assim, fazer um check-up, porque às vezes a pessoa diz assim, eu fiz meus exames de sangue, tô ótimo de saúde, mas esquece do coração, né, doutor? Exatamente. Olha, se você é um grande folião que vai fazer um percurso, vai fazer, como acontece, por exemplo, no Carnaval de Salvador, do Rio de Janeiro, que você fica horas caminhando. Sim. Então é muito importante fazer uma avaliação cardíaca antes. Normalmente, se você já tem um histórico familiar de doença cardiovascular, é importante que você tenha, após os 30 anos de idade, que você tenha uma avaliação cardiológica. Sim. Após os 40, se você realmente vai fazer grandes percursos, vai fazer uma maratona de 4 dias de carnaval, uma avaliação clínica cardiológica é importante e dependendo da idade, dependendo da presença de outros fatores de risco cardíacos, até mesmo uma avaliação com exames específicos. Que aí quem vai definir isso, claro, durante a consulta, o médico, o seu clínico vai definir. É isso aí. Tá aí, gente. É muito válida a participação do Dr. Alcino. Eu já conheço o trabalho dele porque ele cuida do meu esposo, cuidou do meu sogro, Oswaldino, né, que já infelizmente nos deixou, e da minha sogra. Então, assim, é uma pessoa que tem uma grande competência. E quem quiser, tiver interessado em encontrar, vamos falar das redes sociais, né, para que a gente vai deixar tudo no nosso Instagram, mas vamos convidar todo mundo a cuidar do seu coração, né? Vamos cuidar. Eu sempre dou dicas no Instagram, então quem quer seguir é alcino.sa no Instagram. E aí a gente tem dicas diárias de controle das doenças cardiovasculares, mas também de prevenção, que eu acho que é o mais importante. Hoje, dentro da medicina, a gente está buscando a doença, o tratamento da doença, mas talvez o mais importante é a gente buscar a prevenção para que a doença não chegue. É isso aí. Obrigada por participar do nosso quadro Saúde e Vida. Em breve volte trazendo mais novidades, melhoras na sua recuperação aí, né? E informações você vai encontrar no nosso Instagram e o link para ir direto ao contato dele, tá bom, gente? Obrigada. Bom carnaval. A todos nós.